1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque os judeus eram moradores da Judéia. Os israelitas que voltaram dos cativeiros para a província da Judéia, e os seus descendentes passaram a ser chamados de judeus, porque a maioria deles eram da tribo de Judá, conforme nós podemos verificar em Esdras, capítulo 4, versículo 12, como também no profeta Neemias, capítulo 1, versículo 2. Já no Novo Testamento, o termo também é usado para designar aqueles que seguiam o judaísmo e que às vezes atacavam a fé cristã, chegando a perseguir os seguidores do cristianismo. E isso pode ser verificado em Mateus, capítulo 28, versículo 15, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19, e também em Atos, capítulo 14, versículo 19. Jesus teve muitos problemas com os seus compatriotas judeus, que passaram a persegui-lo por questões religiosas, uma vez que eles, os judeus, dominavam completamente o judaísmo. Porque os judeus pedem sinal. Os judeus estavam tão cegos quanto à vinda do Messias, que não perceberam que Jesus de Nazaré era de fato a chegada do Cristo enviado de Deus Pai. Quanto a esta expressão usada por Paulo, ela é confirmada no Novo Testamento em passagens tais como Marcos capítulo 8, versículos 11 e 12. E saíram os fariseus e começaram a disputar com Jesus, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 48, então Jesus lhes disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Eles queriam provas de que Jesus de Nazaré era o Messias de Deus. Portanto, não creram no Nazareno, não creram em Jesus de Nazaré como sendo o Messias enviado de Deus. Porque os judeus pedem sinal. E os gregos? Os gregos eram os cidadãos da Grécia, conforme Atos capítulo 16, versículo 1, que nos fala a respeito de Timóteo, que era filho de uma judia, porém o seu pai era da Grécia. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o cidadão grego era para os israelitas ou os judeus aqueles que não eram israelitas,
Atos capítulo 6, versículo 1, também eram considerados gregos os judeus que falavam o idioma grego e que viviam na dispersão, chamados helenistas. O grego era o idioma pelo qual foi escrito o Novo Testamento. Este idioma foi muito importante na expansão do Evangelho de Cristo naquela época, no primeiro século da nossa era cristã. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. A filosofia, a cultura e a língua dos povos gregos se espalharam pelo mundo bíblico no tempo das conquistas de Alexandre, o imperador romano. Os grandes oradores dos tempos bíblicos do Novo Testamento eram justamente os gregos, que cultuavam a sabedoria como única fonte de iluminação do intelecto humano. A busca por conhecimentos gerais era mesmo o que mais ocupava as atividades dos povos da Grécia, que ficava ali no sul da Europa, incluindo cidades significativas daquela região e daquela mesma época. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Enquanto os judeus pediam sinais e os gregos buscavam a sabedoria secular, os pregadores das boas novas do cristianismo continuavam pregando sobre o Messias de Deus, que foi o enviado e ungido de Deus Pai, Jesus de Nazaré, que por sua vez, como Cordeiro de Deus, era o Cristo crucificado, o mesmo que serviu de expiação e de propiciação pelos nossos pecados, em um ato de reconciliação entre os homens e o Deus Criador de todas as coisas, por meio da redenção realizada pelo Senhor Jesus. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Os judeus viam a crucificação de Jesus de Nazaré como uma maldição, sem entenderem que ele foi maldito em nosso lugar. Como também os judeus viam este fato como um escândalo religioso e político da sociedade. Os judeus esqueceram que o Messias era o servo sofredor que Deus prometeu que teria que pagar o preço do sacrifício de redenção. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os gregos, a pregação da cruz era uma coisa de louco. Para os que se achavam os sábios da filosofia grega, uma mensagem de um homem crucificado no madeiro não tinha nenhum valor. Eles não criam na redenção que o Cordeiro de Deus veio realizar para o benefício de toda a humanidade. Portanto, para os gregos e também para os judeus, a mensagem da cruz não tinha nenhum valor. Mas para nós, o que é que vale?
pregamos a Cristo crucificado, porque foi o preço pago pelo Messias de Deus para nos comprar para si mesmo. Compartilhe este áudio, principalmente com pessoas ainda não convertidas, e vamos juntos semear o glorioso Evangelho de Cristo Jesus. Ele, somente Ele, que vive e reina para todo sempre.